Opa, e aí, como é que vocês estão? Bom, hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente, não vai ser de gameplay nem nada, porque, bom, os jogos aqui vai demorar. Bom, antes de começar o vídeo, eu queria avisar um negócio. Ignorem esses barulhos de batida. É o microfone, porque eu ajustei ele e aí ele tá batendo, eu não tinha me acostumado ainda. Mas provavelmente nos outros vídeos não vão ter isso, não vai ter isso. E também desculpa pela demora, né, pra sair esse vídeo. É porque eu tava tendo prova, tava tendo um monte de coisa na minha escola, então eu tinha que focar nos estudos. Mas enfim, fiquem com o vídeo. Demorar um pouquinho pra sair vídeo assim de gameplay de continuação. Provavelmente eu vou fazer a noite 3 de FNAF. Mas, tipo, Cuphead, que eu tava querendo fazer a parte 2, porque deu muita visualização. Não vai dar pra eu fazer tão rápido, porque o meu Game Pass, ele expirou. E aí eu perdi minha conta do Xbox, né? E agora eu tô tendo que usar do meu pai, que não tinha nada salvo lá do Cuphead. Então vou ter que derrotar os chefões do primeiro mundo, pra depois eu começar a gravar pra vocês. Bom, isso vale pra todos os jogos. Eu ia trazer Minecraft, mas não tem como. Talvez eu compre mais pra frente. Among Us, talvez eu traga, mas eu tenho certeza que no próximo vídeo vai ser a noite 3 de FNAF, tá, gente? Hoje eu resolvi trazer tier list, porque eu já tava querendo trazer faz um bom tempo, só que eu não sabia o tema. Então eu escolhi de Gumball aqui, né, os personagens, porque eu gosto muito desse desenho, meu desenho favorito. E aqui a gente tem o melhor tema, melhor personagem, quer dizer, Absolute Cinema, depois Belezinha, Dá Pra Melhorar, Ok, Ruim, e quem é esse que, tipo, o personagem parece tão pouco que você nem sabe quem é ele. Vai ficar aparecendo esses anúncios chatos aqui, mas ignorem, tá? Porque não tem como remover. Ó, vamos começar aqui, né? O Alan, que é esse balãozinho aqui. Eu acho ele ok, porque eu não... Sabe? Eu acho ele meio chato, mas é tipo coisa minha. Eu só acho ele chato mesmo, igual o Gumball acha. Aí eu vou deixar ele... Não, tá, vai. Dá pra melhorar. Ele não é tão ruim assim. A Anaís, ok, belezinha, porque ela não é Absolute Cinema, porque eu acho que eles podiam explorar mais ela aparecer mais no desenho. Porque, tipo, ela é uma das irmãs, a irmã mais nova, do Gumball e do Darwin, só que eles não colocam ela em tantos episódios assim com frequência. Eu acho que ela podia ter um destaque maior e aparecer mais. Eu gosto muito dela, só que por isso eu vou colocar ela no Belezinha e não no Absolute Cinema. Esse cara aqui é o Alan, né? Eu acho que é Alan. Me corrija se eu estiver errada. Ok, porque eu acho que ele só tem um episódio em específico que é próprio dele. Que é aquele lá, que eles fazem, que o Gumball e o Darwin percebem que ele ressuscita, tipo assim, toda hora. E aí eles fazem uma cópia dele e vai rolando lá, né? Mas eu não gosto tanto dele também pelo fato de eles não explorarem tanto esse personagem. Eles são um personagem secundário e é meio esquecidinho, vai. Aqui temos o João Banana. Eu vou colocar ele no Belezinha também, junto com a Anaís. Ou não, né? Ele, tipo, é um secundário que aparece mais do que os outros secundários. Isso aí já tem que deixar claro. Mas eu acho que eu vou... Cara, ele não é tão chato ao nível do Alan. Deixa eu... Eu vou fazer o seguinte. Vou deixar o Alan nesse aqui. O João Banana dá pra melhorar. Pronto. Porque eu tô confundindo os nomes, né, gente? Eu tô confundindo os nomes. Esse aqui, eu esqueci o nome dele. Então, eu esqueci o nome dele. Eu vou deixar junto com o Ruim, que eu nem lembro o nome dele. Mas o Alan é o balão. Eu tô confundindo tudo aqui. Mas enfim, eu vou deixar esses dois no Ruim, porque eles são personagens que... O Alan, tipo, ele é um secundário que aparece muitas vezes, só que... Sei lá, mano, eu não sei o que acontece, mas ele fica meio chato. Todo episódio que, assim, ele é o foco, eu acho meio chato. O João Banana, eu gosto dele, ele é engraçado, só que eu acho que dá pra melhorar ainda, né? Colocando ele em mais episódios, sendo mais explorado. A história dele, né? A Anaís aqui, eu vou deixar no Belezinha mesmo. Tá, esse carinha aqui que eu esqueci o nome, mas eu achei ele muito ruim, tá? Ele é muito ruim. Porque ele aparece em só alguns episódios e, como eu disse, esses episódios... Como eu disse com o Alan, né? Esses episódios que ele aparece não são dos meus favoritos. E ele só tá ali, entendeu? Ele só tá ali. Eu vou fazer o seguinte. Aqui, eu não tô tier listando
tipo, a lore do personagem, que eu... Entendeu? Eu tô te listando o que eu acho do personagem. Se ele é chato, se ele é arrogante, se ele é legal, entendeu? Esse aqui é o Boberto. Eu vou colocar ele aqui no... Cara, eu vou colocar ele no ok. Porque ele não é tão ruim nem tão bom. Eu acho que ele foi melhorando ao longo dos episódios. Assim como todos, né? Porque da primeira e segunda temporada, eu achei um pouquinho pior, porque o design era diferente, as vozes eram diferentes. Aí depois da terceira temporada, já começou a ficar muito melhor o desenho. E esse carinha aqui, a partir da terceira temporada, ele já fica top. Só que não é aquele top, entendeu? Eu vou deixar ele aqui no ok mesmo. A Carmen, né? Tá, eu vou deixar ela no... Cara, eu vou deixar ela no... Ok também, porque... Tipo, ela tem um episódio específico que não é tão específico, ela não é a principal desse episódio, que eu acho que é o que o Gumball descobre lá um negócio do Alan, né? E aí ele tenta... Mano, na verdade, aquele episódio não é esse. Não, eu acho que ela não tem um episódio específico por isso mesmo, porque ela é uma secundária que não aparece tanto e eu acho que eles deviam explorar mais ela também. A Carrie, eu vou colocar aqui no Belezinha também, junto com a Anaís. Porque ela é a namorada do Darwin, né? Então, tipo, ela e a Penny aparecem muito mais do que os outros secundários. Nem sei se eles podem ser considerados secundários ou outros, porque eles aparecem muito mais que esses secundários normais, né? Por eles serem os namorados dos principais. As namoradas, quer dizer. Então, eu acho que é belezinha. Eu gosto muito da Carrie, inclusive. Ela é muito gente boa. Esse cara aqui que eu esqueci o nome, quem é esse? Por quê? Eu sei que tem um episódio próprio dele, que ele mente lá, né, não sei o quê. Mas, tipo, ele só apareceu nesse episódio. Os outros, ou ele aparece fazendo uma expressão lá no fundo, ou ele nem aparece. Tipo, eu nem sei o nome dele. Vou deixar aqui no quem é esse, porque ele também é meio chato. Essa aqui, a treinadora, né? Cara, eu vou colocar no... vou colocar no ruim, porque... Ela foi uma nova personagem que eles acrescentaram lá pra terceira temporada, se eu não me engano. Eu acho que eles podiam ter colocado ela em mais episódios, só que eles colocaram só nos episódios que aparece educação física e etc. Acho muito legal ela ser a mãe da menina lá, que esqueci o nome. Cadê? Ela não tá aqui, não? Oxi, tá. Essa menina aqui, que eu esqueci o nome também. Esqueci o nome de um monte de personagem, principalmente desse secundário aí. E eu acho muito legal isso, né? Porque, tipo, eles aprofundaram um pouquinho mais na história dela do que em outros personagens, que a gente não sabe nem quem é a mãe, né? Tipo esse aqui. Tá, vamos lá. Esse carinha aqui que eu esqueci o nome também, eu vou colocar ele no... calma aí. Deixa eu arrumar aqui. Eu vou deixar assim, ok? E esse aqui no ruim, porque... Sei lá, ele só aparece em um episódio, ele é meio chatinho, eu nem sei o nome dele, nem sei se ele tem nome, né? Porque, tipo, eu não me lembro deles falando um nome assim pra ele. Esse cara aqui, quem é esse? Ok, eu me lembro dele em alguns episódios, mas ele é um terciário, né? Eu nem sei se existe isso, mas eu vou chamar de terciário, porque ele aparece naquele, se eu não me engano, ele aparece naquele episódio que todos os terciários são secundários, mas eu vou chamar de terciário porque eu gosto de chamar esses aqui de secundários e esses aqui de terciários, porque esses aqui, né? Eles têm uma desenvoltura muito maior do que esses aqui. Por exemplo, esse aqui. Então eu acho que eles são terciários por si só, né? Ele só apareceu em um episódio, que foi esse, deles cantando. E eu nem sei se apareceu porque eu tenho preguiça de ver esse episódio. Eu não gosto muito de musical, mas tem algumas músicas do Gumball que eu gosto muito. Que é aquele que eles cantam lá, que não vou ser criança pra sempre. Mas eu vou deixar aqui no quem é esse, porque eu também nem sei quem é ele. O pai da Nicole, cara, eu vou colocar ele no Dá Pra Melhorar, porque ele apareceu naquele episódio que, inclusive, tem uma música muito boa. É uma das melhores músicas. Só que eu acho que eles deviam ter colocado ele em mais episódios. Só isso mesmo que eu acho dele. O Darwin, eu vou colocar no Absolute Cinema, né? Porque, óbvio, o Darwin é o Darwin. Só que eu vou ter uma reclamação. Porque o Darwin, eu acho que eles, sei lá, eles não...
às vezes em um episódio ele nem fala direito, entendeu? Só o Gumball que tem a voz principal ali. E eu acho que eles podiam fazer com que ele também tivesse uma voz ali. Porque alguns episódios ele nem fala direito e ele é o principal, né? Não, o Gumball é o principal, mas vocês entenderam. Tem dois principais aí. Tá, vamos lá. Essa tartaruga aqui, cara, o meu segundo episódio favorito é o que aparece ela, né? Que eles adotam. Então eu vou colocar aqui no Belezinha, porque eu acho muito legal esse deles trazerem o Ricardo indo lá comprar um pet, né? Só que não é um cachorro. Aí é uma tartaruga, essa tartaruga é maligna. Gosto muito desse episódio, meu segundo episódio favorito. E eu acho que eles davam pra aprofundar mais, né? Davam pra trazer mais um episódio específico nela. Lembrando que aqui eu tô levando em conta só a série principal e não o Maravilhosamente Estranho Mundo de Gumball. Acho que é assim que fala. Porque eu não terminei de assistir os outros episódios dele ainda, que lançou. Só os do início. Então tô considerando só o desenho principal mesmo. Cara, eu não vou colocar no Absolute Cinema por isso mesmo que eu falei. Ela não aparece em tantos episódios assim. Se ela aparecesse em mais, talvez eu colocasse ela em Absolute Cinema. Essa mulher aqui, eu vou colocar em Quem é Esse? Porque, tipo, eu sei que ela é a mãe desse menino aqui. Mas ela é muito chata. Nossa, ela é insuportável de chata. E, tipo, eu não sei o nome dela. Eu não sei nada sobre ela. Eu só sei que ela é a mãe desse menino aqui, que é ruim também. Esse cara aqui, vou colocar ruim. Eu acho que os dois são irmãos. Irmãos. Acho que é, né? Não, acho não. Eu tenho quase certeza, porque... os dois são ovos e etc. Porque também é a mesma coisa do outro. São irmãos, então não tem o que fazer. O pai do Ricardo, eu acho que dá pra melhorar. Igual o pai da Nicole. Porque eles aprofundaram bastante. Aprofundaram mais do que os pais da Nicole. Do pai do Ricardo. E na mãe do Ricardo, né? Porque... o Ricardo, eu acho que ele tem uma lore mais interessante que a da Nicole. Pelo fato de ele ter ficado bobão e essas coisas por culpa dos pais dele, né? Da mãe dele e o pai dele que abandonou ele lá. Disse que foi comprar leite e nunca mais voltou. Bom, eu acho que dá pra melhorar porque eles deviam colocar ele em mais episódios ali, em mais conflitos com o Ricardo. Já teve alguns episódios, mas eu acho que podia ter mais. Esse cara aqui, eu acho ele legal, eu acho ele ok. Só que, tipo... eles não aprofundam tanto nele pelo fato de... eu acho que eles deixaram ele, assim, sem lore, sem um nome, assim, que as pessoas lembrem. Porque isso é de propósito. Porque tem um episódio que o Gumball e o Darwin estão ali se questionando qual é o nome desse cara, que ele é o Correio, vem trazer e eles não sabem. E esse Correio acompanha eles desde pequeno. Acho muito legal isso. Só que não é tão bom nem tão ruim, né? É ali, tá no meio termo, no ok. A mãe do Ricardo, acho que ela é belezinha. Ela é melhor que o pai do Ricardo, por quê? Ela aparece em mais episódios, se eu não me engano. E quando ela aparece, eu acho muito legal essa desenvoltura que ela tem com os netos dela. No caso, o Gumball, a Anaís e o Darwin. Que, tipo, acho muito legal, né? Então eu vou deixar ela no belezinha. Cara, eu não sei se o João Banana eu deixo no belezinha ou dá pra melhorar. Não, vou deixar aqui, vai. Esse aqui, ó. Temos dois Gumballs aqui, né? Vocês devem estar se perguntando por que tem isso. Esse aqui não é o Gumball. Esse aqui é o Zack, que foi quando ele descobriu que o nome dele verdadeiro era Zack. Aí ele ficou meio chatonildo. Esse aqui que é o Gumball mesmo, né? Quando ele trocou o nome dele pra Gumball mesmo. Absolute Cinema, né? Porque é o Gumball o nome da série, do desenho. É O Incrível Mundo de Gumball. E é o meu personagem favorito e o personagem favorito de muitas pessoas, né? E ele é o GOAT, né? O Gumball é o GOAT, não tem nem o que falar. Esse cara aqui, o pai do Tobias, eu vou colocar ele em ruim. Porque, sério, ele é meio chato e ele só aparece em alguns episódios como... só tô ali. Não tem nenhum episódio próprio dele. Então acho que eles deviam ter desenvolvido mais. O Heitor. Cara, o Heitor eu vou colocar no ok. Ele não é aquele personagem, mas ele é um personagem, tá? Ele não é pior que esses aqui. E nem melhor que esses aqui. Então vou deixar ele no ok mesmo. Não tenho muito o que falar sobre ele. Cachorro quente, eu acho que ele dá pra melhorar. Não, vou deixar ele no belezinha, porque eu gosto do cachorro quente.
A intriga que ele tem, né, com o Gumball também é muito legal, dos dois. Daquele negócio meio estranho que eles têm entre eles. Acho muito legal a conexão deles. Eu acho que eles podiam fazer mais episódios dos dois, dele e do Gumball, sim. Mas já tem um, inclusive é um dos meus favoritos também. E eu acho o Cachorro Quente muito legal. O Batata, eu vou colocar ele aqui no... Cara, ele tem um episódio próprio dele. Que, tipo, esse. E cadê quem mais? Quem mais? Acho que... E esse aqui tem um episódio próprio dele. Não tem, né? Então, eu acho que ele... Eu vou deixar ele acima, porque... Por causa disso mesmo. Ele tem um episódio próprio dele, que é aquele lá, que ele sempre vivia na fazenda. Aí ele foi morar na cidade com o Gumball e quase morreu, né? Ele não é tão bom, porque ele não aparece em tantos episódios. Tipo, não é qualquer pessoa que vai saber quem é ele. E eu só lembrei o nome dele por ser muito óbvio, Batata. Eu acho que é Batata, né? Não sei. Essa menina aqui, que eu esqueci o nome. Eu vou colocar ela no... Cara, ela é melhor que a treinadora. Dá pra melhorar. Porque ela é um dos secundários, né? Porque ela tá ali na escola. É a amiga, entre muitas aspas, do Gumball e do Darwin. Então eu acho que ela é superior a esses aqui. Mas ela também não é melhor que esses aqui, tá? Então, tá, eu vou deixar ela aqui. Eu não tenho muito o que falar sobre ela, até porque ela não tem muitos episódios, mas ela tá ali, entendeu? Ela só tá ali. Esse aqui tem um episódio principal dele, né? Eu vou colocar ele no ok, porque igual eu falei, cara, tipo, esse personagem é meio tanto faz, entendeu? Eu nem ligo muito pro episódio dele. É muito meio termo o episódio dele. E, sei lá, eu acho meio chato ele. Pelo fato de que eles não, sei lá, eles, claro, ele fala, tem aquele episódio lá que ele mostra que ele tem um botão pra falar. Só que depois disso, nunca mais vimos ele falando normal, se eu não me engano, tá? Me corrijam se eu estiver errado. Então acho que eles podiam ter melhorado isso aí. Nossa, ele aparece a todo momento e eu esqueci o nome dele. Mano, qual que é o nome desse cara? Calma aí, deixa eu ver se eu lembro. Não vou lembrar. Tá, mas eu vou colocar ele aqui no Belezinha. Porque eu acho ele um personagem interessante pelo fato dele sempre tá... É tipo aquela coelha amarela da Peppa Pig. Ela sempre tá trabalhando em todos os lugares da cidade. Acho isso muito interessante. Ele sempre tá em qualquer lugar de Elmore, né? Ali trabalhando. E ele tem vários episódios que ele aparece. Até por isso. Mas tem uns episódios que eles focam um pouquinho mais nele. Acho isso legal. O Leslie, nosso querido Leslie, eu vou colocar ele também no Belezinha, que é um personagem que eu gosto muito. Inclusive, por eles trazerem essa representatividade, né, LGBT, eu acho muito legal disso, do desenho trazer isso. Que isso tá no novo desenho, né? Só que, como eu falei, eu não tô julgando por isso. Se eu tivesse julgando por isso, eu colocava ele no Absolute Cinema. Só que como eu não tô julgando por esse desenho, eu vou colocar no Belezinha mesmo. Que eu acho ele muito legal. Ele podia ter mais lore e ter mais desenvolvimento no desenho? Sim, mas tirando isso, ele é super legal. Esse cara aqui é o vô... Não é vô de ninguém, não, esse cara. Esse cara aqui é o... Ele é o namorado dela. E aí... É, o namorado dela. Tá, eu vou colocar ele no ruim, porque... Tipo, é meio tanto faz. Ele e esse velho aqui, que eu já vou colocar os dois ruim... Porque eles ficam ali, né, naquela... Vizinhos do Gumball. Eles ficam ali sentados. Porque, tipo... Sei lá, eles são meio chatos e eles não aparecem tanto, então eu vou colocar eles no ruim. A mãe da Nicole... Cara, eu vou colocar ela junto com o pai, porque é a mesma coisa. Não tem muita desenvoltura, mas o episódio que aparece em si é bom. Então eu vou colocar no Dá Pra Melhorar. Agora eu tô andando mais depressa pro vídeo também não ficar tão longo. A Masami... Tá, ela tem um episódio só dela, que é do aniversário dela. Inclusive, ela tem uma desenvoltura muito legal, eu acho. Eu vou colocar aqui no Belezinha, que eu acho que não tá no nível desses aqui, mas ela também não é melhor que os GOATs da série, né? Óbvio. Cara, eu vou trocar isso aqui, eu vou mover a Anaís pelo Absolute Cinema, porque eu acho ela muito legal. Tipo, é a minha segunda personagem favorita. O Darwin fica em terceiro pelo fato de que ele não tem uma voz
tão assim, sabe? Porque, não de dublador, tá, gente? Eu tô falando, tipo, a voz superior. Eu acho que ele podia ter mais voz no desenho. Mas como ele é o irmão do principal, né? Eu acho que podia ter isso. Tá, os três aqui, os três Golds, esses aqui não são superiores, mas também não são tão ruins, igual esses aqui, ó. A professora menina lá, que eu esqueci o nome. Bom, eu acho que... Tá, eu falei que eu não ia contar. Eu vou colocar ela no ok. Que, tipo, os episódios que ela aparece são até que legais. Só que eu falei que eu não ia contar no desenho, só que eu não tô contando. E nossa, que tanto de só que eu falei. Tá, eu não tô contando esse desenho aqui, eu só quero deixar bem claro que os episódios que eu assisti que apareciam ela no segundo desenho, eu achei meio ruins, porque pelo fato deles terem trocado a dubladora, se eu não me engano, eu acho que eles trocaram. Não tô falando que a dubladora é ruim, tá? Longe disso. Eu só tô falando que a outra dubladora era melhor com a voz do personagem. Só que, nossa, meu Deus, eu vou tentar parar de falar só que. É, porque combinava mais. Eu acho que, tipo, combina ainda, só que. Nossa, mano, ignorem. É. Sei lá, eu não sei, não gostei muito da voz, mas. A dubladora, eu não conheço a dubladora, mas eu acho que ela deve ser boa. Obviamente, eu não tô querendo julgar ela, nem nada do tipo. Só tô falando que a outra dubladora, em minha opinião, tava um pouquinho melhor na voz dela. E ela é muito boa. Aqui, o diretor, Brown. Eu vou colocar junto com ela, né? Porque os dois namoram entre aspas, porque ainda não deixou bem claro isso. Mas eu não tenho muito o que falar dele. Ele só é o diretor. Ele é legal. Os episódios que ele aparece são legais. O Rob, né? O vizinho. Eu vou colocar aqui no belezinha. Porque os episódios que aparecem também são muito bons. Ele é muito legal, essa desenvoltura dele com o Ricardo, né? Que tem um episódio lá que o Gumball e o Darwin até prendem eles no lixo. Inclusive, mais legal ainda é a desenvoltura dele com o Gumball e o Darwin. Que eles acham que eles amam o... Cara, eu esqueci o nome dele. O Sr. Rob. Acho que Rob, sei lá. Mas o Sr. Rob não ama eles, né? Aí fica nesse drama aí. Principalmente o episódio que o Sr. Rob vai vender a casa, só que o Gumball e o Darwin não deixam. E aí eles acabam desistindo lá. Tem toda aquela história do petróleo lá, que na verdade era água de esgoto. Acho muito legal esse episódio. Inclusive é um dos meus favoritos. Acho que chama A Venda. Esse cara aqui. Eu sei que ele é ele é lá zen, né? Dessas coisas. Só que eu não lembro o nome dele. É... Senhor Pequeno. É Senhor Pequeno, tá. Vou colocar não dá pra melhorar. Porque, sinceramente, eu não tenho o que falar sobre ele. Ele só tá ali vivendo, entendeu? Nos episódios que ele aparece, ele é assim legal. Ele tem um papel ali meio importantezinho, vai. Eu acho ele legal. Essa mulher aqui, que é a esposa do Sr. Rob, eu vou colocar não dá pra melhorar. Porque eu entendo que ela não aparece tanto quanto o Sr. Rob. Ela tem um episódio específico dela. Mas eu não gosto tanto desse episódio, que é do Darwin e ela. O Darwin tentando descobrir se ela é uma boa pessoa. Eu acho que ela devia ter mais desenvoltura, sinceramente, com o Gumball e o Darwin. Igual eles têm com o Rob. Tá, a Nicole. Eu vou colocar aqui no Absolute Cinema. Eu vou deixar a família no Absolute Cinema, né? Por questões óbvias. E também acho muito legal a Nicole. Ela aparece a todo momento. E ela tem ali aquele papel de mãe, que ama muito os filhos, só que ela é muito brava, né? E eu acho isso muito legal. O 8, tá. O 8... Belezinha, vai. O 8 não é tão ruim assim, igual esses, só que eu acho que ele devia ter mais desenvoltura também, né? Mas tem os episódios que ele aparece são legais. Esse cara aqui, quem é esse? Não faço a menor ideia de quem é ele. Tá, não tenho o que falar sobre ele também. O pai da Penny, cara, ele tem um papel importante na história, só que ele não é tão legal. Eu vou deixar ele não dá pra melhorar. Porque por esse papel importante que ele tem, né? Todo aquele negócio todo aquele Paranauê lá, ele não deixar a Penny tirar a casca e etc. E o Gumball convencer ele. Aí depois no desenho novo, né? Tem aquela festa lá, muito legal. Acho ele legal, vai. O desenvolvimento dele com o Gumball também é bem legal. A Penny, eu vou deixar ela aqui no belezinha, junto com a Carrie, que ela namora. Olha,
Carrie com Darwin. Tá. E Gumball. Deixa eu trocar esse aqui. Assim fica melhor, eu acho. É, assim tá melhor. Eu acho que a Penny não é Absolute Cinema, porque ela não aparece tanto assim, né? Mas enfim, eu vou deixar ela no belezinha, porque ela é belezinha. O Ricardo aqui no Absolute Cinema, porque é o pai da família, né? Aquele pai meio bobão e etc. Acho muito legal a lore dele. E esse cara aqui, esse aqui que é o Rob. Mas não era esse. Oxi, gente. Ele é o vilão da... Ele é o vilão do desenho, né? O antagonista, acho que é assim que fala, quando é vilão. E, tipo, é o vilão, né? Ele tem lá o objetivo de acabar com o mundo, de acabar com o Gumball e o Darwin, e etc. E eu acho muito legal o desenho trazer, assim, o desenho não é focado em heróis e vilões, mas ele trouxe esse vilão aí, que eu acho que é muito legal. Eles estão se aprofundando mais no novo desenho. No primeiro desenho, eles se aprofundaram um pouco, principalmente naquele episódio lá, o último episódio, que ele é jogado pelo Void lá, no Void, né, no vazio, sei lá. Ele é apagado. Só que aí depois ele volta, né, no desenho novo. Não vou deixar tantos spoilers. Eu não lembro o nome dele. Não lembro o nome dele. Mas é o filho do Rob aqui. Cara, eu tô chamando ele de Rob. Aí depois eu tô confundindo o nome dele e dele, né? Tá, vou deixar ele no... Ok. Ele... Cara, ele é legal, só que eu acho que eles podiam trazer mais episódios aí com ele. A Sarah, ela é belezinha, porque... Oxi, tirei isso aqui. Que eu acho legal esse negócio de a fã obcecada do Gumball e do Darwin. Acho muito legal ela vir de outra escola, aí aparece aqueles personagens de papelão. Inclusive, esse também é um dos meus episódios favoritos, que ela chega, tem toda aquela batalha de tênis, né? Batalha meio assim, né? Tá, o Sr. Rosquinha aqui, acho que é o Sr. Rosquinha, o policial. Dá pra melhorar? Vai. Eu acho que eles deviam se aprofundar um pouquinho mais nele, mas nos episódios que ele aparece, o episódio é legal. Esse cara aqui é o cara da van. Essa imagem aqui tá meio esquisita, mas enfim, vamos ignorar. Não fui eu que peguei as imagens. Eu já peguei, pronto. Eu achei ele um cara da hora, vai. Mas não vou deixar no belezinha. Vou deixar ele no ok. Ok, vai. Ele não é tão ruim nem tão bom, mas eu acho que ele é fundamental pra série continuar. Porque... Não, tá. Julgando isso, eu vou colocar ele no Absolute Cinema. Porque a gente tem que levar em conta que se não fosse ele, o Darwin não teria existido. Porque o Ricardo comprou o Darwin, né? Porque ele era um peixinho, lá nessa loja. E aí, os objetos são meio esquisitos, são meio sus dessa loja. E aí o Darwin criou pernas, etc. Se esse cara não estivesse aqui, também não existiria o controle desse cara aqui, que eu esqueci o nome. Se eu não sei se é o Rob, eu tô confundindo tudo. Porque o controle é que abre o espaço lá pro vazio, faz tudo. Que tem aquele episódio que eles exploram mais, que ele vai com esse controle, aí o Gumball se joga no vazio, só que o Rob salva ele. Eu vou chamar de Rob os dois. Tá, essa menina aqui, que eu esqueci o nome. Não, eu não esqueci, eu vou lembrar. Calma. Mano, por que eu peguei esse cara? Ele tava no ruim, né? Deixa eu colocar aqui. Tá, eu vou ter que deixar ela no belezinha. Acho muito legal. Acho muito legal a personagem em si. Inclusive, o jeito que eles fizeram esse personagem é muito engraçado, né? Esse queixo de ponta cabeça. E principalmente aquele episódio que ela aparece dizendo de como é a visão pra ela do mundo. Acho muito legal isso. Às vezes ela é meio chatinha, mas na maioria das vezes ela é legal. A Carrie não. Terry. Dá pra melhorar. Ela é chata, tá? Ela é chata. Mas não levando em conta... Eu falei que eu ia levar em conta isso, mas tá. Não levando em conta que eu acho ela chata, eu vou colocar ela no Dá Pra Melhorar, porque... Sei lá, eu acho ela meio tanto faz, sabe? Então, não, na verdade eu coloquei ela no ok. A Tina, cara, ela é belezinha. Eu gosto da Tina. E não tem muito o que eu falar sobre ela. Até porque só faltam 2 personagens. Tobias, belezinha também. Aqui, belezinha.
Tobias é o Tobias, né? Ele é um dos secundários que aparece bastante, igual. Deixa eu ver, pegar um secundário que aparece o Alan. Só que o Alan não gosta dele, então deixando ruim. Tá, o Zack eu vou deixar aqui. Olha, calma aí que eu tenho uma coisa pra falar. Não vou deixando quem é esse. Eu vou considerar aqui. Eu vou falar em qual coisa eu colocaria ele. Se eu estivesse julgando pelo que eu acho do personagem em si. Se ele é chato, se ele é ruim, se ele é legal. E depois eu vou colocar ele do que eu acho da desenvoltura dele no desenho. Bom, se fosse pra julgar pelo personagem em si, eu colocaria no ruim, porque ele é muito chato, exibido, orgulhoso. Enfim, ele é muito chato. Mas eu vou considerar aqui pela desenvoltura, porque eu acho muito legal esse fato aí, né? Pelo fato... Eu vou colocar ainda Absolute Cinema. Pelo fato deles terem se aprofundado nessa questão do nome verdadeiro do Gumball, que Gumball era só um apelido e que, na verdade, o nome dele é Zack, aí rola todo um paranauê lá, que ele vai, e aí depois ele configura seu nome como Gumball de novo, porque quando ele é chamado de Zack, ele fica todo chatão. Mas aqui, então, não tem mais nenhum, como vocês podem ver. Então, essa aqui foi a minha tier list. Vamos lá, vou estar deixando aqui um pouquinho pra vocês verem como é que ela ficou. Tá, vou falar aqui alguns personagens do pior pro melhor. Quem é esse? Esse massinho aqui, esse cara aqui, essa mulher aqui que é a mãe dele, e esse outro aqui que eu não sei o nome. Ruim, eu deixei o Anton, que eu lembrei o nome, o Alan, esse menino que é filho dela, esses dois ovos aqui que eu não sei o nome, esse aqui, eu até esqueci o nome, e esse aqui também, eu acho que é Blue, alguma coisa assim, esse aqui, e o pai do Tobias. Ok, deixei a Carmen, o Boberto, esse cara aqui que nem o Gumball e o Darwin sabem o nome, a treinadora, o Heitor, o Batata, eu esqueci o nome dele, não sei se eu tinha falado, o diretor Brown, essa aqui que eu esqueci o nome também, mas é a professora, também esqueci o nome, e a Terry. Dá pra melhorar, eu escolhi o João Banana, o pai da Nicole, o pai do Ricardo, essa menina aqui que eu esqueci o nome, a mãe da Nicole, o Senhor Pequeno, a esposa do Senhor Rob, o pai da Pesce. Da Pesce? Que Pesce? Gente, eu tô confundindo o mundo do Torage hoje. O pai da Penny e o policial lá, o Senhor Rosquinha, sei lá. E em belezinha, eu deixei a Penny, a Carrie, a tartaruga maligna, esqueci o nome dela também, não me veio na cabeça. A mãe do Ricardo, o cachorro quente, o Leslie, esse aqui que eu esqueci também. Sarah, Sr. Rob, Masami, 8. Meu Deus, mano, tô esquecendo o nome de todos os personagens. Enfim, talvez eu vou deixar na tela aí. A Tina e o Tobias. Absolute Cinema. Gumball, Darwin, Anaís, Nicole, Ricardo. Eu não sei o nome dele, eu vou chamar de Rob, mas provavelmente tá errado. Ou é ele, ou é ele. O cara da van lá e o Zack. Essa aí foi minha tier list. Bom, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que provavelmente o episódio da Noite 3 de FNAF vai sair segunda ou terça. Porque amanhã eu tenho aniversário pra ir, então vou ter um compromisso aí. Talvez eu poste, talvez eu grave hoje e poste amanhã. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, né? Isso me ajuda muito, deixem um like no vídeo. Porque aí o YouTube vai saber que vocês estão gostando do meu vídeo e vão recomendar pra mais pessoas. Compartilhem o vídeo com quem vocês sabem que gostam de Gumball. Se vocês chegaram até o final do vídeo, comentem Gumball aqui nos comentários. E se inscrevam no canal, né? Porque eu tô rumo a 100 inscritos. Então, por favor, se vocês puderem me ajudar aí, eu ia ficar muito feliz. E até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado e tchau!